esteja no coração de todos vocês nessa noite. Amém? Que alegria, irmãos, é estar novamente aqui na cidade de Tiradentes para pregar a palavra de Deus, transmitir o amor de Deus. Mais uma vez, eu fico muito feliz, me senti muito honrado com esse convite e com essa missão que Jesus me confiou nesse dia de hoje, aqui na cidade de Tiradentes. Para quem não me conhece, meu nome é Ronimar. Para quem me conhece, também continuo me chamando Ronimar. Eu moro lá na cidade de Dores de Campos. Sou servo do grupo de oração Mãe Rainha, lá da comunidade do Caxambu de Cima, que fica a 7 quilômetros de Dores de Campos, na zona rural. E atualmente estou na coordenação da Renovação Carismática Católica de Dores de Campos. Sou casado com a Adriana, que também é serva de Deus, lá no grupo de oração Mãe Rainha. Temos uma filha que vai completar 5 meses de idade, agora dia 28, no próximo domingo. Um tesouro que Deus nos confiou, que Deus nos deu nesse tempo de graça. Irmãos, qual que é o tema desse primeiro dia do seminário de vida no Espírito Santo mesmo? Deus é amor. Olha o coraçãozinho lá na porta da igreja. Vamos olhar, todo mundo mira para trás. O que está escrito lá? O amor de Deus. O tema que nós vamos refletir nessa noite, nesse primeiro dia do seminário de vida no Espírito Santo, é o amor de Deus. Meus irmãos, eu achei muito interessante porque quando eu cheguei aqui, eu vi ali fora, tem um desenho, do Espírito Santo, uma pompinha, e aí me veio na memória aquela passagem lá da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, onde Paulo vai dizer assim, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você crê que o amor de Deus será derramado no seu coração nessa noite? Sim. Você crê de verdade? Sim. Amém. Irmãos, o que você mais deseja na sua vida? Deixa eu fazer essa perguntinha para você aqui. O que você mais deseja na sua vida? Hein? Ir para o céu. O que você mais deseja na sua vida? Deixa eu mudar a pergunta. O que o ser humano mais deseja na sua vida? O que está todo mundo querendo que aconteça na sua vida? Todo mundo trabalha para isso. Todo mundo vive com esse desejo no coração. O desejo do coração de todo ser humano é ser feliz. Verdade ou não é? Ou tem alguém aqui que não quer ser feliz? Tem alguém aí que não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes, não é verdade? Nós namoramos em busca da felicidade. Nós casamos em busca da felicidade. Nós trabalhamos em busca da felicidade. Nós vamos para a igreja em busca da felicidade. E assim por diante. Mas ninguém, presta atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos. Ninguém pode ser feliz sem amor. É impossível um ser humano ser feliz sem ser amado. Nós vamos refletir isso nessa noite. Nós vamos ver nessa pregação que eu quero refletir com vocês 3 pontos. Primeiro, Deus é amor. Segundo, as características deste amor de Deus por nós. E terceiro, uma experiência desse amor de Deus. Como se faz a experiência do amor de Deus?
Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 7 e seguintes. Está lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Na Bíblia da Ave Maria, página 1552. Primeira de João, capítulo 4, versículos 7 seguintes. Amém ou misericórdia? Amém. Vamos acompanhar todos juntos aí. O texto diz assim: Primeira de João, pouquinho antes de Apocalipse. Primeira de João, capítulo 4, versículos 7 seguintes. Amém? O texto diz assim: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, esse texto escrito pelo apóstolo João. João era o apóstolo mais jovem que foi chamado por Jesus, dentre os 12. João é autor do Evangelho, do quarto Evangelho. Ele escreveu também as 3 cartas, primeira de João, segunda de João, terceira de João, e ele é autor do livro do Apocalipse, o último livro das Sagradas Escrituras. E João vem falar para nós, tanto o seu Evangelho, quanto as suas cartas, quanto o livro do Apocalipse, são livros assim extremamente profundos, porque João escreve aquilo que ele realmente experimentou na sua vida como discípulo e como apóstolo de Jesus Cristo. Se você voltar aí lá no primeiro capítulo, no versículo 1 da primeira carta de São João, ele começa essa carta dizendo assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se manifestou. João está falando aqui claramente, com todas as letras, do amor, da experiência de amor que ele fez com Jesus a partir do seu discipulado, a partir do seu chamado. Se nós fazermos aqui memória do momento do Calvário, qual foi o único apóstolo, discípulo que estava aos pés da cruz? O único.
que estava aos pés da cruz. No momento da dor de Jesus, no momento do sofrimento de Jesus, qual foi o apóstolo que estava ali presente, junto com Nossa Senhora e algumas outras mulheres? O apóstolo João. Ele no Evangelho se auto-intitula o discípulo amado. Ele foi fiel, ele foi o único dos discípulos, dos apóstolos, que levou a termo a sua missão, até os pés da cruz de Jesus. E lá nos pés da cruz, no momento do Calvário, é interessante, lá o apóstolo João viu Jesus ser crucificado, viu o corpo de Jesus dilacerado no madeiro da cruz, e ouviu Jesus dizendo o quê? Xingando os seus algozes? Não. Lá João ouviu e viu Jesus dizendo para aqueles que estavam assassinando: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. João estava presente nesse momento. João viu todo o sofrimento de Jesus. João viu toda a dor que Jesus passou naquele momento, até o seu último suspiro. E João ouviu cada palavra de Jesus quando ele estava pregado na cruz. Então a experiência de João foi uma experiência muito profunda, de ver o seu mestre dar a vida pela humanidade. E naquele momento ali também Jesus confiou a ele uma responsabilidade: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Diz a palavra lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 e 26, que daquela hora em diante João levou Maria para a sua casa. Veja bem a experiência do amor de Deus que João fez na sua vida. E aqui na sua carta e no seu Evangelho, ele vem então partilhar, escrever todo esse amor profundo que ele experimentou no seu coração, para nos ajudar também, irmãos, 2000 anos depois. Essa experiência atravessou todos o oceano, veio chegar aqui na América, para que hoje eu e você pudéssemos experimentar esse amor de Deus. E ele vem afirmar para nós, irmãos, que Deus é amor. No texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer lá no versículo 1: aquele que não conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. João não está dizendo aqui que Deus parece o amor, que Deus se assemelha ao amor. Não, Deus é amor. Meus irmãos, a natureza de Deus, a essência de Deus, a substância de Deus é amor. Por isso, toda a atitude de Deus, tudo o que Deus faz é por amor a cada um de nós. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5a, ele vai dizer assim: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. E o Salmo 138, no versículo 13, também o salmista vai dizer assim: fostes vós que me plasmastes as entranhas de meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe. Meus irmãos, se Deus é amor, e o próprio Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, então isso significa que nós somos filhos do amor. Nós somos todos os amorzinhos de Deus. Cutuca o seu irmão da direita e da esquerda e fala para ele e para ela assim: você é um amorzinho, você é filho de
teus pais. Você é filho, filha do amor. Por isso você é um amorzinho. Não precisa ter vergonha não. Pode cutucar o irmãozinho e a irmãzinha da direita e da esquerda. Lembra para ele e para ela essa verdade. Você é filha, é filho do amor. Por isso que você é um amorzinho. Tem tanta gente que se acha feio, feia, não é verdade? Eu já falei, eu já partilhei aí em várias paróquias aí da diocese. Todos os dias, quando eu levanto de manhã, não sei se eu já falei isso aqui em Tiradentes, às vezes que eu já estive aqui, mas eu tenho, acho que todo mundo aqui, não tem ninguém é gato aqui não, né? Todo mundo acho que levanta, vai lá no lavatório, né? Passar uma água no rosto, pentear o cabelo, né? Então quando eu me olho ali no espelho, eu fico vendo aquela beleza, e aí eu sempre exclamo ali para Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor caprichou mesmo. Graças a Deus, viu? Deus caprichou. É verdade, irmão. Deus caprichou. E aí eu vou dizer mais. Ele caprichou tanto, mas ele caprichou tanto quando ele fez você, que você pode procurar no mundo inteiro, dentre todos os milhões de pessoas, que você não vai achar mais nenhum ser humano com as suas digitais. Não tem ninguém. Eles estão tentando aí fazer clone, né? Repetir as pessoas aí, mas isso aí não consegue. Você é uma pessoa irrepetível. Não tem jeito de fazer outro Iremá não. Iremá. Só existe um na face da terra. Não existe dois. Você é irrepetível. É único para Deus. Não tem jeito de fazer outro Flávio não. Tem vários Flávios no mundo inteiro, mas igualzinho esse aqui você não vai achar. Nunca. Pode procurar de dia com sol quente, com a vela acesa, andar o mundo inteiro, você não vai achar outro Flávio igual esse. Nunca com a mesma digital. Não, porque nós somos únicos para Deus. Irmãos, vocês prestaram atenção nas duas passagens bíblicas que eu li aqui para vocês? Eu vou ler de novo para vocês verem que nós não somos frutos só de uma relação sexual do nosso papai e da nossa mamãe, não. Antes, olha aqui o que Jeremias, capítulo 1, versículo 5 vai dizer: antes que no seio, que no ventre da mamãe fostes formado, eu já te conhecia. Você é fruto de um projeto de Deus. Desde toda a eternidade, Deus já pensava em você. Desde quando o mundo é mundo, Deus já tinha um projeto, um plano de amor para a sua vida. E isso não é utopia não, irmãos. Isso é a mais pura verdade. Olha o Salmo 138. Prestem atenção aqui, irmãos. Salmo 138, versículo 13. Se você quiser escrever aí. Fostes vós que plasmastes as entranhas de meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe. Veja bem, irmãos, foi Deus que nos quis assim. Foi Deus que me fez do jeito que eu sou, magrinho, narigudo, com as orelhas pequenas, mas eu sou lindo, tão lindo que não tem mais ninguém igual eu na face da terra. Irmão, procura uma pessoa igual a você na face da terra. E hoje eu fico impressionado de ver quantas pessoas entrando em depressão porque se acham feios e feios. Que tristeza, irmãos. Que jururu, meu Deus do céu. As pessoas podem achar o que quiser de mim, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Que nós temos que malhar, que nós temos, né, que fazer musculação para ficar com o corpo bonitão, saradão. Eu sou sarado, eu não sou doente. Trabalho todo dia. E olha que eu trabalho na roça, serviço pesado. Trabalhei de 6
Não vai conseguir, não. Pense o que quiser pensar. E olhe pela manhã lá, que graveto de pessoa, que cisco de pessoa, magrinho, coitadinho, fraquinho, não aguenta nada. E eu não aguento nada, mas o meu Deus que amou, aguenta tudo. Oh, glória! Aleluia! Meus irmãos, o amor de Deus também tem algumas características e que talvez nós desconhecemos essas características do amor de Deus. Uma delas é que o amor de Deus, prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos. O amor de Deus por nós, ele é incomensurável. O que é isso? Roninho, explica para mim, o que é incomensurável? Irmãos, incomensurável significa sem medidas. A gente até pergunta assim, né? Qual é a medida do amor de Deus? A medida do amor de Deus é amar sem medidas. Meu irmão, eu quero dizer para você, Deus não está interessado no que você fez até aqui. Deus não quer saber se você é um grande pecador ou se você é santo. Deus não quer saber. Deus te olha como um filho. Deus te ama como um filho. O amor de Deus é inesgotável. Por pior que esteja a sua vida, por mais difícil, por maiores que sejam os sofrimentos que você esteja experimentando na sua vida, o amor de Deus é muito maior. O amor de Deus é muito maior. Ele é incomensurável. Ele é sem medidas. O amor de Deus não tem medidas. Esses dias atrás eu participava de um encontro de reavivamento aqui em São João del Rei. E o Emílio falou uma coisa durante a sua pregação. O Emílio, não sei se vocês conhecem o Emílio de Barroso, que me chamou a atenção. E ele falava assim que o amor de Deus, às vezes a gente não compreende mesmo como que Deus nos ama, porque Deus nos amou escandalosamente. Aquilo mexeu comigo, e é verdade. Deus nos ama, irmãos, escandalosamente. O amor de Deus, ele ultrapassa qualquer limite, não tem medida. Nós é que muitas vezes não acreditamos no amor de Deus por nós. Às vezes nós nos encontramos em cada situação difícil. Às vezes nós nos encontramos em meio aos sofrimentos, em meio aos pecados, e nos distanciamos, e às vezes estamos correndo a 100 por hora do amor de Deus, mas Deus está a 200 por hora atrás de nós com o seu amor, porque o seu amor não tem medida, não tem limite. O amor de Deus extrapola em nossa vida, irmãos. Basta a gente contemplar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali nós vamos perceber o quanto Deus nos ama. E eu fico imaginando, eu vou além, eu fico imaginando ali o sacrário. Se Deus me desse a graça de ser Deus, será que eu teria coragem, sendo Deus, deixar o céu e vir morar num pedacinho de pão, num sacrário frio, escuro, gelado, se fazendo alimento para cada um de nós? Pensa, irmãos, vamos pensar um pouquinho. O amor de Deus, ele extrapola. O amor de Deus
que dá a sua carne, que dá o seu sangue a cada Eucaristia que nós participamos. Pelo amor de Deus. Meus irmãos, João capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu tempo já esgotou aqui, eu vou adiantar aqui. Eu quero ler para vocês um pedacinho de uma reflexão que o Papa Francisco fez no dia 11 de agosto desse ano. Está quentinho. Tem pouco mais de um mês com relação ao amor de Deus. Prestem bem atenção, ele vai dizer assim, o amor de Deus não é algo indefinido, não é um sentimento genérico, não é ar. O amor de Deus tem um nome e um rosto: Jesus Cristo. Porque não podemos amar o ar, amamos pessoas, e aquela pessoa é Jesus. É um amor que dá valor e beleza a todo o resto: à família, ao trabalho, ao estudo, à amizade, à arte, a qualquer atividade humana. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão doentes, onde muitas pessoas muitos jovens estão mergulhados nas drogas, muitos jovens depressivos, muitos jovens caindo no mundo da violência. Nós estamos vivendo num mundo onde muitos casais, nunca se ouviu falar em tantos divórcios como nos tempos de hoje. E ainda, qual é a frase mais famosa que nós ouvimos aí nos meios de comunicação? O que vale a pena é ser feliz. Passa por cima do irmão, faz qualquer coisa para ser feliz, mas não busca o amor de Deus. Faz qualquer coisa, mata, rouba, fala mal do outro, qualquer coisa. Mas hoje, irmãos, nós estamos reunidos aqui para fazer a experiência do amor de Deus. E da mesma forma que o amor de Deus está transbordando em nossa vida, esse amor de Deus também vai transbordar na vida de outros com os quais nós convivemos, como diz o Papa aqui, na família, no trabalho, no estudo, nas amizades, nas artes e em qualquer atividade humana. Hoje nós aprendemos aqui nessa pregação que nós somos filhos do amor, portanto somos um amorzinho. Cada atitude nossa deve ser uma atitude de amor. Para isso, irmãos, nós devemos abrir verdadeiramente o nosso coração a essa experiência de amor. Rapidamente, eu queria refletir com vocês aqui 4 pessoas na Bíblia. 3 abriram o coração e fizeram a experiência do amor de Deus. Uma não. A primeira delas que eu quero refletir com vocês é Pedro. Pedro abriu seu coração para Jesus, fez a experiência do amor de Jesus. Ele até negou Jesus no momento em que Jesus mais precisou dele. Mas depois ele se arrependeu. Diz a palavra que ele chorou amargamente. Ele deu uma nova oportunidade para Jesus. Eu não sei se você está na situação de Pedro, de ter negado o amor de Deus, de ter negado Jesus através das suas atitudes. Mas o Senhor está te dando uma nova oportunidade para você experimentar o amor dele. Uma outra pessoa, meus irmãos, foi Paulo. De perseguidor, quando ele encontrou Jesus, ele encontrou o grande amor da sua vida. Ele caiu do cavalo, caiu do seu orgulho, caiu da sua prepotência, caiu da sua arrogância, abriu o coração para Jesus. O
seu coração, a sua vida foi inundada pelo amor de Deus. E ele passou a ser um cristão, seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. É dele a frase que eu citei lá no início, quando eu disse que eu vi ali o símbolo do Espírito Santo na porta da igreja. Ele vai dizer que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma outra pessoa que fez a experiência do amor de Deus, a samaritana. E eu não sei se vocês estão percebendo aqui, irmãos, que toda a experiência do amor de Deus, necessariamente ela passa pela experiência do encontro. O encontro de um coração sedento do ser humano com o coração sedento de Jesus. A experiência do amor de Deus passa necessariamente pela experiência do encontro dos corações. É o nosso coração que o Senhor quer tocar nessa noite. É a nossa alma, é o nosso mais profundo. A samaritana era uma mulher que estava procurando o grande amor da sua vida. Ela tinha ali, no diálogo que ela travou com Jesus, Jesus pediu que ela fosse buscar o seu marido, fosse chamar o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse essa verdade. Tivesse 5 maridos, que você está com ele agora, pode ser marido. E ela assustou: vejo que és um profeta. Aquela mulher estava buscando a felicidade nos homens. Nós vivemos numa sociedade assim, que busca a felicidade nas pessoas, no trabalho, que buscam a felicidade na casa própria, no seu carro zero, que buscam a felicidade nas riquezas, nos prazeres desse mundo, quando na verdade a felicidade verdadeira que satisfaz o coração do ser humano, que faz o coração do ser humano se transformar numa fonte que jorra para a vida eterna, está em Jesus, está na experiência do amor de Deus que nós fazemos quando encontramos Jesus Cristo. Terminando, irmãos, Jesus um dia estava evangelizando, e diz o texto lá do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22, que aproximou-se dele um jovem. Um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou para ele: bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a perfeição, para ser santo? E aí Jesus falou: só Deus é bom, mas você deve amar a Deus sobre todas as coisas, não cometer adultério, não levantar falso testemunho. E Jesus enumerou ali os mandamentos para aquele jovem, e ele disse assim: bem, eu já tenho praticado todas essas coisas desde a minha mais tenra idade. Com certeza era um jovem de família, um jovem educado, um jovem estudado, um jovem que tinha tudo, um jovem bem formado, um jovem religioso. Mas aquele jovem tinha um problema, aquele jovem tinha um ponto fraco, aquele jovem tinha um apego no seu coração. E aí ele responde para Jesus: eu tenho praticado essas coisas desde a mais tenra idade. Jesus, então, aí eu vou pular para o Evangelho de São Marcos, que é o mesmo Evangelho, mas lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículo 21, São Marcos vai dizer assim, Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: uma só coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue. O que aconteceu com aquele jovem? O que aconteceu com aquele jovem? Ele foi embora, diz o texto, que ele foi embora para casa muito. O texto diz assim: ele foi embora para casa muito triste. Mas ele não era rico, ele não era um jovem de boa família, ele não era um jovem educado, estudado, preparado para a vida. Diz o texto que ele foi embora muito triste. Por quê? Porque ele se encontrou com Jesus, mas não abriu o coração para Jesus. Ai
Aqui está a diferença. Isso é possível acontecer conosco, irmãos. Nos encontrar com Jesus, mas não abrir o coração para Jesus. E o que Jesus está interessado em nossa vida é o nosso coração. Por isso, irmãos, ninguém, repito aqui novamente, ninguém é feliz sem ser amado. Ninguém é feliz sem ser amado. Abra o seu coração nessa noite e deixa o amor de Deus inundar o teu coração, inundar a tua vida. Dê essa oportunidade para Jesus essa noite. Eu não sei se você está na situação de Pedro, eu não sei se você está na situação de Paulo, eu não sei se você está na situação da samaritana, eu não sei se você está na situação desse jovem rico. O que eu sei é que Jesus está aqui e Ele está querendo derramar todo o seu amor no seu coração nessa noite. Fica de pé, irmãos. Fica de pé. O ministério vai tocar uma música para nós. E nós vamos fazer dessa música a nossa oração.